Examine 2023.1, questão 54. O rapaz calibra os pneus do seu carro a uma temperatura de 27 graus Celsius e pega a estrada para uma viagem. Suponha que a temperatura dos pneus tenha aumentado 15 graus Celsius por conta do contato e atrito com a pista. Qual o aumento percentual da pressão dos pneus, considerando desprezível o aumento de volume? Olha só, fera. Se ele está considerando desprezível o aumento de volume, aqui nós temos uma transformação isocórica, né? Aqui nós temos uma transformação isocórica, que é quando o volume permanece constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Uma transformação isocórica, como o volume permanece constante, e nós sabemos que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, você pode escrever que a pressão inicial em relação à temperatura inicial tem que ser igual à pressão final vezes a temperatura final. Tranquilo, fera? O único problema que você tem aqui é que essa temperatura para gases, na termodinâmica, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, beleza? Então, se a temperatura inicial era de 27 graus Celsius, para você transformar para a escala Kelvin, você soma mais 273. A temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273. Ou seja, essa temperatura inicial aqui seria de 300 Kelvin. Tranquilo? Ah, Taveira, mas a temperatura era de 20 graus Celsius e aumentou 15 graus Celsius. Opa! Se a temperatura era de 27 graus Celsius e aumentou 15 graus Celsius, essa temperatura foi para quanto, fera? Para 42 graus Celsius, não é assim? E aí, se você soma mais 273, a temperatura final aqui seria de quanto? Ora, fera, a temperatura final seria exatamente de 315 Kelvin. A temperatura final seria de 315 Kelvin, né? Lembrando aqui só um detalhezinho, que a variação de temperatura na escala Kelvin tem o mesmo valor que a variação de temperatura na escala Kelvin. A variação de temperatura na escala Celsius corresponde à mesma variação de temperatura na escala Kelvin. De 27 graus Celsius para 42 graus Celsius, variou 15 graus Celsius. De 300 Kelvin para 315 Kelvin, também variou 15 Kelvin. Tranquilo aqui? Beleza? Então, com esses valores, você pode voltar para a resolução. Tá vendo? Eu vou ter que a pressão inicial em relação a 300 tem que ser igual à pressão final em relação a 315. Beleza? Então, como ele quer saber o aumento percentual da pressão dos pneus, eu quero a pressão final em relação à pressão inicial. Eu vou pegar esse 315, fera, e vou passar multiplicando, e vou pegar essa pressão inicial que está multiplicando, e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que a pressão final em relação à pressão inicial é exatamente igual a 315 em relação a 300, né? 315 dividido por 300. Se você faz, fera, essa relação aqui, 315 por 300, isso vai dar 1,05. Isso vai dar 1,05, né? O que significa dizer que o aumento, se a pressão fosse a mesma,
essa relação teria dado 1. Se essa relação me deu 1,05, significa que o aumento de pressão foi de 0,05, né? Então, esse aumento aqui seria um aumento de 0,05, que se eu passar para a porcentagem, é só multiplicar por 100 em cima e dividir por 100 embaixo. Isso aqui daria um aumento, fera, percentual de 5%, né? Então, portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. De boa prova da família para você, fera. Até a próxima. Valeu!